Existem variedíssimos casos em que não faz sentido falar de um palácio dissociando-o da sua área circundante. O Palácio dos Marqueses de Fronteira e o seu incomparável jardim é um dos exemplos que melhor honra esta relação. Situado à beira do Parque Florestal de Monsanto, no Largo de São Domingos de Benfica, oferece uma irrecusável viagem no tempo e estabelece com um esplendor que só alguns assiste, um intrigante contraste entre o presente e outras épocas. 5 hectares e meio de espaço e de absoluto encanto. Dom Fernando José Fernandes Costa Mascarenhas é o atual representante das Casas de Fronteira e Alorna. Acumulava diversos títulos, mas por vontade própria passou a ser apenas Conde da Torre e Marquês de Fronteira e Alorna. Licenciado em Filosofia, é o autor de vários textos sobre o património português e não só. Em 1989, instituiu a Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, de que foi cofundador. Não tendo sucessor direto, a casa passará a seu primo, Dom José Maria Pinto Basto Mascarenhas, e a seu filho, Dom António Infante da Câmara Mascarenhas. Este é um perfeito exemplar de uma vila nobre seiscentista, com uma elaborada decoração e disposição de cerâmicas, terraços, jardins, pontuados por maravilhosos conjuntos de estatuária. O seu fundador foi o segundo Conde da Torre, a quem Dom Pedro II terá atribuído o título de Marquês de Fronteira, Dom João de Mascarenhas. Vivo entre 1632 e 1681, foi herói da Guerra da Restauração e edificou este complexo em terras então chamadas de Morgado Novo. Possivelmente, no século XVII, a casa limitava-se aos 2 torreões e à parte superior da ala. A ligação ao jardim existe desde essa época. A construção da casa estima-se ter sido bastante dispendiosa e o segundo Marquês da Fronteira, a dada altura, terá mesmo considerado a sua venda. Mas tal não aconteceu e o palácio manteve-se, desde a sua existência, pertença da mesma família. Dom Fernando explica porquê. Eu acho que há um fator sorte, sem dúvida nenhuma. Dom José Trasimundo, que nós falávamos, ainda herdou ao abrigo da lei do Morgadil. Depois ele não teve uma filha só, teve uma filha única, filha essa que não teve filhos. Portanto, a filha do Dom José Trasimundo deixou os bens a uma prima direita, que era a minha tia bisavó. E essa tia direita deixou a casa e a herdade do Condado da Torre ao filho mais velho do meu avô, que era eu. Que era que ainda não tinha nascido. Isto foi em 1927 que ela morreu, eu nasci em 45. Portanto, houve realmente, quer dizer, claro, houve outras propriedades. Os meus tios, avós também receberam propriedade, mas quer dizer, pelo menos a propriedade maior e a casa mantiveram-se ligados graças a essa tia-avó. E, portanto, e assim se mantém. Entretanto, eu criei a fundação, com grandes perspectivas de se poder manter estas realidades todas ligadas entre si. Esta casa foi utilizada durante anos como pavilhão de caça e local de veraneio. A propriedade foi ocupada a tempo inteiro pela família logo após o terremoto de 1755, já que esta zona não fora afetada pelo abalo que devastou Lisboa. Mas para se tornar uma residência permanente, terá sofrido várias alterações. Comecemos então esta viagem pelo Palácio dos Marqueses de Fronteira, descobrindo o seu admirável jardim, que faz as delícias de quem o contempla, com as suas sebes de bucho recortadas e utilizadas em perfeitos parterres. Acredita-se que os desenhos de bucho não devem andar muito longe dos originais, tratando-se pela sua composição de um jardim renascentista, construído para o homem e para o dignificar. 16 conjuntos de canteiros e 5 fontes de mármore compõem este espaço proporcionado à escala humana. O seu conteúdo revela fundamentalmente plantas perenes, pedra e água, prevalecendo assim uma ideia de eternidade ou desejo de longa duração. Paralelo à fachada nascente da casa, encontramos no murete poente painéis de azulejos polícromos, onde se reconhecem os 4 elementos. O elemento fogo estava em falta. Como não restavam dúvidas do que se tratava,
optou-se recentemente pela sua reposição. Desta forma, foi feita uma encomenda à artista plástica Paula Rego, que ofereceu de bom grado a sua arte ao Palácio. Ainda neste seguimento, encontramos representações de deuses, os planetas que se conheciam na época e ainda 2 constelações. A norte, ao longo de todo o murete, estão representados os signos do zodíaco em painéis de azulejos pintados a azul, branco e manganês. Os meses do ano, bem como trabalhos agrícolas e algumas atividades correspondentes a cada mês, ilustram os azulejos do murete situado à nascente. Todos estes belíssimos painéis são de autoria portuguesa. 4 das 5 fontes têm cores invertidas e os seus remates superiores exibem um elemento diferente para cada uma delas. Com sebes recortadas segundo um traçado cruciforme, ao centro deste jardim formal, encontra-se uma fonte com a forma aproximada de uma estrela de 4 pontas, adornada com uma esfera armilar, como elemento heráldico português alusivo ao domínio marítimo. Esta disposição geométrica conta ainda com roseiras dentro dos quadrantes de bucho e com 12 esculturas feitas de chumbo e outras ligas de personagens mitológicos que se erguem sobre pedestais de mármore. Por fim, é limitado a este por uma imponente estrutura de nome Galeria dos Reis. Composta por um longo tanque, tem como fachada um considerável painel de azulejos, onde se acredita estarem representadas personagens da família Mascarenhas a cavalo. Um deles está identificado. É Dom Fernão Martins de Mascarenhas, capitão de ginetes de El-Rei Dom João II e Dom Manuel. Este senhor é o tronco de onde sai uma série de famílias nobres de Portugal. Se estivermos de frente para a galeria, Dom Fernão é o cavaleiro mais à esquerda. Temos desta forma a aristocracia em baixo, a defender, mas também a servir de alicerce à realeza. Ao centro, a Gruta de Hipocrene e o Monte Parnasso. Especialistas, ao avaliarem o que sustenta toda a concepção do Palácio Fronteiro e os seus jardins, reconhecem a glorificação dos feitos dos portugueses. E nesta sequência deparamos-nos com um poema épico inigualável. Trata-se, sem sombra de dúvida, de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, onde é feito um pedido de inspiração às 9 musas de Apolo, aqui representadas com Pégaso, através de um conjunto de estatuária muito peculiar. O tanque é ladeado em ambos os lados por uma escadaria que dá acesso à parte superior da Galeria dos Reis. Uma parede coberta de azulejos revela nichos onde se dispõem bustos dos reis portugueses. Esta série régia vai desde o conde Dom Henrique até Dom João VI. A galeria está dividida em 2 partes. A primeira terá sido edificada no século XVII e o restante acrescentado já no século XVIII. A estátua do nicho central, curiosamente, não corresponde a um rei. Representa antes o infante santo Dom Fernando, 8º filho do rei Dom João I de Portugal, e Dona Filipa de Lencastre. Nesta galeria de reis não constam os Filipes. A sua propositada omissão evidencia de uma forma artística e elegante que é como se não tivessem feito parte da nossa história. O mar tem uma importância incrível neste palácio. Portugal é um país à beira-mar plantado e Espanha é o seu limite. Ou melhor, se o mar nunca o foi, com certeza que Espanha também não o seria. Esta casa é um hino à independência de Portugal, às epopeias dos descobrimentos e aos maiores feitos dos portugueses. A Galeria dos Reis não é com certeza exceção. Tibério, o imperador romano, e Nuno Alves Pereira não eram reis, mas os seus bustos estão aqui representados. Em 1646, Dom João IV oferece a coroa de Portugal a Nossa Senhora da Conceição como agradecimento pela boa campanha da Guerra da Restauração. Desta forma, Nossa Senhora da Conceição tornara-se rainha e padroeira de Portugal. Assim,
Depois de Dom Pedro II, nenhum rei tem a sua coroa na cabeça. Estão antes colocadas sobre os seus bustos. Este conjunto presta, assim, homenagem às dinastias portuguesas e à sua independência, na qual Dom João Mascarenhas, o primeiro marquês de Fronteira e construtor do jardim, desempenharam um papel preponderante. O Jardim Formal, bem como a Galeria dos Reis, tem uma carga simbólica absolutamente esmagadora. Bem no topo encontra-se a deusa da oportunidade. Na mão direita segura uma navalha. Um dos pés assenta sobre uma roda que gira rapidamente, enquanto o outro se conserva no ar. Esta posição desconfortável é uma alegoria à evidente rapidez com que as oportunidades se movem e as variáveis contingências com que nos deparamos ao tentar agarrá-las. A fachada esquerda da Galeria dos Reis, para quem está de frente, representa a paz, o bem ou o cosmos. À direita, encontra-se a guerra, o mal ou o caos. O jardim acaba por ser então um lugar de escolhas, onde está presente o livre-arbítrio. São dados a conhecer ao ser humano os valores e os princípios pelos quais se deve reger. No entanto, cabe a si viver de acordo com as suas opções. Este jardim terá sido harmoniosamente arquitetado à semelhança do próprio universo. O bem de um lado, o mal de outro, e ao centro, a oportunidade ou a ocasião, no fundo a reforçar a nossa humanidade e consequente condição num mundo que ainda hoje continuamos tão longe de compreender. O jardim era apenas para os eleitos, um luxo asiático onde não havia rapidez, mas antes lentidão, onde se conseguia refletir e apreciar o momento só por si, já que o tempo parecia ficar suspenso. Ao chegar ao Jardim de Vênus, encontramos uma fonte centrada que exibe esta deusa, erigida por 3 golfinhos e 3 tartarugas. O contorno da fonte desenha uma estrela de 8 pontas. Este é um jardim cheio de sombra, o que o torna mais fresco e mais aprazível no verão. As suas espécies exóticas fazem dele um lugar misterioso e romântico. A Casa do Fresco é composta por um sofisticado nicho com cúpula que sugere as casas das divindades aquáticas, as ninfas, características do jardim renascentista italiano. A cúpula por fora é forrada de azulejo, o que não é muito comum. Esta inclui embrechados, conchas, búzios, vidros, cristais de rocha e fragmentos de louça oriental. No dia da inauguração do palácio, foi partido todo o serviço de porcelana da China em que Dom João de Mascarenhas serviu o regente Dom Pedro, depois Dom Pedro II, a quando da inauguração da casa. Este era um ato simbólico e de grande distinção, já que deixava claro que mais ninguém era digno de comer naquele serviço. Posteriormente, a mesma louça foi colocada com efeitos decorativos, mas também, e uma vez mais, com um tremendo valor simbólico. A exibição da mesma demonstrava poder e fortuna. Este seria um lugar reservado às senhoras, onde podiam conversar sem que ninguém as escutasse. Aqui, as paredes não tinham ouvidos, já que o barulho da água do tanque dos Esses abafava os segredos partilhados. Este é um espaço de recolhimento feminino pela carga romântica que a própria Gruta do Amor acarreta. Por outro lado, o volume exagerado de vestes da moda feminina da época pedia lugares arejados para se protegerem do calor extremo. O tanque é forrado de azulejos que representam a fauna marítima e os bancos desenham-se em semicírculos cobertos também de azulejos que mostram os tipos de pesca. Dentro do tanque, 2 meninos cavalgando, um num golfinho e o outro num leão marinho. Era muito comum exibir na decoração as viagens que se faziam. Demonstrava poder e um conhecimento de outras culturas, o que correspondia a uma certa superioridade, quer intelectual, quer de poder. De referir é, sem dúvida, este pescador, já no século XVII, com óculos de mergulho. Nas paredes por cima dos bancos surgem as macacarias. Gatos e macacos tocam, cantam e dançam. Trata-se de uma crítica social fortíssima. A barbearia era uma espécie de hospital e o barbeiro uma espécie de curandeiro.
inscrição que se encontra na fachada da Casa do Fresco é o de Dona Madalena de Castro, primeira Marquesa de Fronteira, o que confirma a teoria de que este seria um espaço maioritariamente feminino. Daqui, uma escadaria coberta conduz-nos ao terraço da capela, também denominado de Passeio da Oratória. Esta Galeria das Artes é uma zona muito abrigada e de transição entre o espaço aberto e o espaço fechado. Já não se sujam os sapatos porque o chão é similar ao de uma casa e as paredes são mais intelectualizadas. Aqui, um sem número de personagens com as suas histórias tão distintas convivem entre si e adensam o ar fantasioso que se respira nos jardins e espaços dos Marqueses de Fronteira. Um monumental conjunto de estatuária dos deuses do Olimpo compõe a noroeste um cenário único. São encimados por medalhões em cerâmica da Escola de la Rúbia e ladeados por 6 grandes painéis que representam alegorias das artes liberais, com exceção da gramática. Mas nem todas as personagens têm enredos felizes. Márcias tornou-se um músico tão perfeito que desafiou Apolo a uma competição. Para além de Apolo ter ganho, como castigo, acabou por esfolar vivo o seu adversário. Os azulejos não deixam de ser uma vez mais uma constante nesta composição ao ar livre. É evidente que os azulejos são um dos grandes fascínios desta casa. É uma casa que, com a azulejaria da época, no local para onde foi feita, in situ, como se diz, não há outra. Em Portugal, e penso que em parte nenhuma, inclusive com a azulejaria de exterior. A capela é a parte mais antiga da quinta de recreio dos Marqueses de Fronteira. Consta que São Francisco Xavier teria feito aqui a última missa antes de partir para a Índia. No entanto, o santo partira para essa viagem em 1541. Pois só ele e mais alguns saberão a verdade desta história. A capela é muito pequena, mas um lugar imperdível nesta visita. Os seus estuques são notáveis, bem como o Cristo singalês em marfim. A capela é claramente de invocação mariana e está carregada de símbolos cristãos. Passando pelos portões altos e verdes, uma rosa dos ventos em calçada portuguesa dá as boas-vindas, como se costuma dizer, a todos os que vierem por bem. O átrio apresenta 4 belos medalhões em estuque. Podem também observar-se dos lados estuques de inspiração neoclássica. Ao centro, um brasão dos Mascarenhas envolto em ornamentos ainda rococó. Toda a parte da escadaria é revestida com azulejos do padrão Camélia do século XVII. O teto, cujos ornamentos também são em estuque, apresenta, no entanto, uma pintura ao centro representando Hércules. Sobre a porta central da parede sul, observa-se um maravilhoso brasão dos Mascarenhas. Não há muito tempo terão sido feitos trabalhos de manutenção neste teto. A ideia era retirar a primeira camada de pintura, pois ficou à vista que escondia qualquer coisa por baixo. Mas logo que se iniciou esse trabalho, chegou-se à conclusão que afinal existiam diversas camadas de pintura distintas e acabou por se optar pela mais representativa. Se as nossas casas precisam pontualmente de obras de manutenção, quanto mais um palácio. É sempre uma luta contra o tempo. Vai-se atrasando um bocadinho o tempo. É complicado, é um bocadinho complicado. Mas, sobretudo, que é uma coisa que está sempre. A gente começa a olhar e vê sempre que isto também não está bem, aquilo não está bem. Por outro lado, também há outras coisas que estão. Isto já está bem. Mas que nunca se consegue fazer tudo o que se quer. E, portanto, se a gente estiver virado para estar assim, para virar para o infeliz e para o neurasténico, é fácil. Há sempre muita coisa para fazer ainda. A sala está revestida por 8 painéis de azulejos alusivos às batalhas da Restauração.
O seu desenho é popular e conta as batalhas não com o sentido épico, mas pela lógica mais mundana. Tínhamos como bons exemplos os ingleses a ficarem sem pólvora e a combaterem à coronhada, homens em plenas necessidades fisiológicas, pessoas feridas e mortas, a descansarem ou a beber água. Podemos ver nestes painéis sinais da passagem da policromia para o azul e branco. O revestimento das paredes e do teto é em estuque, simulando mármores de diferentes cores. Sobre as portas elevam-se bustos dos Mascarenhas. O único que não se encontra numa sobreporta é Dom João Mascarenhas, primeiro Marquês de Fronteira e edificador da casa que ocupa o centro da parede poente. Nos intervalos, entre as portas, diversos ornamentos em estuque repetem-se sem, no entanto, serem exatamente iguais. O teto apresenta a forma de caixotão, ligeiramente arredondado. 4 medalhões com bustos dos Mascarenhas e alegorias da paz, da guerra e da vitória tornam esta sala ainda mais opulenta. A sala dos painéis tem hoje a designação de sala de jantar. É revestida por 6 painéis de azulejos holandeses do século XVII, com diversas temáticas. O teto é um compromisso, algures entre o caixotão e a abóbada. Os elementos estucados permitem concluir com alguma segurança que estamos perante a sala de música do século XVIII. Em relação à casa, há uma coisa curiosa. Nós estamos agora a fazer um restauro na sala dos painéis e encontraram-se, e começou-se a ver qual era a pintura original. Começaram-se a descascar as camadas de pintura, havia 6 camadas diferentes. Uma delas é castanho escuro, depois por baixo ainda a original, que é uma pintura às riscas, que é uma coisa muito fora de vulgar. Depois a outra coisa é que as salas variam muito umas para as outras, quer dizer, não é uma casa que a gente... Às vezes a gente visita certos palácios e as salas são umas atrás das outras, com um bocadinho mais... Bom, o coração vai mais um bocadinho assim, mais um bocadinho ali, mas são as mesmas cores, a mesma coisa. E aqui não, tudo vai variando, tudo é diferente, tudo tem um ambiente, cada sala tem a sua personalidade própria, digamos assim. A biblioteca está hoje situada na Lógia Nascente. Era antes um espaço aberto, mas para poder ser vivida durante todo o ano, a opção foi fechá-la, ganhando-se desta forma espaço. As suas paredes encontram-se inteiramente cobertas de estantes. Os livros de maior relevância foram transferidos para a Torre do Tombo. Os remanescentes confirmam que estamos numa biblioteca de outros tempos. Algumas fotografias da última família real, datadas e assinadas pelos próprios, foram oferecidas ao avô do atual Marquês de Fronteira, que apesar da prolongada exposição solar da sala, virada à nascente, as mantém sobre o piano. Sobre um fundo em 2 tons de verde, o teto apresenta estuques neoclássicos brancos. Tendo em consideração que a leitura era um hábito mais comum entre os homens, este era um espaço maioritariamente masculino. Mas é curioso constatar que ainda hoje, quando o palácio enche, a biblioteca continua a ser mais ocupada por homens. Deste modo, é com grande naturalidade que confirmamos que as energias antigas permanecem firmes no presente. A filosofia de abordagem ao palácio feita pelo atual dono, Dom Fernando José Mascarenhas, é sem dúvida de louvar. Uma das suas opções na década de 90 foi conservar no presente as transformações do tempo. Assim, ao serem feitas obras de manutenção na biblioteca, à semelhança de alguns dos muros da Galeria dos Reis, as paredes foram reforçadas, mas mantidas tortas propositadamente. O tempo tem deste modo a sua passagem implícita neste lugar, que presta com uma unicidade avassaladora um dos maiores tributos ao povo português. A Sala Império, ou Sala Juno, fica na zona de transição entre o corpo central do século XVII e a ala do século XVIII. As suas paredes foram redecoradas
estima-se que no primeiro quartel do século XIX. Os tetos e as paredes estucados apresentam ornamentos pintados a mesofresco, bastante característicos do estilo império. Ao centro, uma pintura que honra um dos nomes desta sala, a deusa Juno. Esta é a sala dos 4 elementos, também conhecida por sala íntima. As paredes são lisas, mas as sobreportas e o teto apresentam pinturas. Os seus cantos são embelezados por estuques rococó e ao centro os 4 elementos. A sala de aparato do século XVIII é a mais rica do palácio no que se refere à pintura mural. Diversos painéis ilustram as paredes e reportam-nos para outro universo bem diferente do mundo do comum dos mortais. Novamente a mitologia grega e os seus deuses, a criarem majestosos cenários com os quais não conseguimos estabelecer paralelo. Ou talvez apenas em sonhos muito inspirados. Vulcano, Marte, Vênus, Páris, Apolo e Mercúrio são alguns desses seres acima do homem. Aos cantos, a pintura, a astronomia, a escultura e a música. E ainda no teto, a poesia épica e a lírica fazem também parte desta que será seguramente uma das mais belas salas de um palácio português. Todas as pinturas estão cuidadosamente circunscritas por incríveis molduras em estuque. Em toda a volta, cenas alusivas à caça estão representadas em azulejo. Nesta visita são muitos os objetos que enriquecem e contam histórias de outras épocas. A destacar, uma coleção de retratos de família de significativa qualidade. Um retrato da escola espanhola de finais do século XVI, um retrato a pastel de Leonor de Almeida, Portugal de Lorena e Lencastre, também conhecida por Alcipe, proporciona-nos um encontro com uma senhora incrível, que, entre outros títulos, acumula o de quarta Marquesa de Alorna. Quem sai aos seus não degenera, e Júlia Strogonoff, tal como a sua mãe Alcipe, era uma mulher muito determinada para a época e facilmente se destacou pela sua coragem. Uma vez mais encontramos neste palácio a mestria da arte de retratar. A assinatura é de Domenico Pellegrini. Em 1803, o terceiro Marquês de Alorna, sua mulher e os 2 filhos eram assim. Domingos Sequeira terá retratado o 7º Marquês de Fronteira, de nome Dom José Trasimundo, e os seus irmãos Dom Carlos e Dona Leonor Mascarenhas nesta magnífica tela. Quase em tamanho real, a mãe do atual Marquês de Fronteira, retratada por António Soares, exibe nas suas mãos as plantas que serviram para os trabalhos de restauro que fez no palácio. Seria uma tarefa muito interessante, mas também quase interminável, contar a história dos objetos que fazem parte deste lugar. Mas ninguém melhor do que quem o habita para destacar um ou outro. O primeiro objeto que me ocorre são 2 taças de cristal transparente e vermelho, as taças do século XIX, mas cada uma tem uma nota diferente. Elas são exatamente iguais aparentemente, mas no entanto a nota que dão quando a gente lhes toca é diferente. Em termos de história, há um móvel que tem uma história, enfim, uma tradição, que não se sabe se é verdade, mas que é uma tradição curiosa, que é uma pequena masinha pequena de costura, que, segundo a tradição da casa, teria sido oferecida a Alcipe pela Maria Antonieta. Herdar um património destes é um peso muito grande? Tem naturalmente os seus lados de peso, mas é uma questão da maneira como nós interiormente chegamos até assumir esse peso. Como tive muitos anos para isso, ele foi entrando devagarinho. E, portanto, são mais dores crónicas do que dores agudas, digamos assim. O palácio está aberto ao público e pode ser visitado, com exceção de algumas salas que foram aqui mostradas, pois funciona como casa de habitação do seu atual dono. Por mais que se diga e se mostre deste incomparável lugar, nada lhe fará devida justiça, senão uma visita para o poder sentir, admirar e não esquecer nunca mais.
zona muito abrigada e de transição entre o espaço aberto e o espaço fechado. Já não se sujam os sapatos porque o chão é similar ao de uma casa e as paredes são mais intelectualizadas. Aqui, um sem número de personagens com as suas histórias tão distintas convivem entre si e adensam o ar fantasioso que se respira nos jardins e espaços dos Marqueses de Fronteira. Um monumental conjunto de estatuária dos deuses do Olimpo compõe a noroeste um cenário único. São encimados por medalhões em cerâmica da Escola de la Rubia e ladeados por 6 grandes painéis que representam alegorias das artes liberais, com exceção da gramática. Mas nem todas as personagens têm enredos felizes. Márcias tornou-se um músico tão perfeito que desafiou Apolo a uma competição. Para além de Apolo ter ganho, como castigo, acabou por esfolar vivo o seu adversário. Os azulejos não deixam de ser uma vez mais uma constante nesta composição ao ar livre. É evidente que os azulejos são um dos grandes fascínios desta casa. É uma casa que, com a azulejaria da época, no local para onde foi feita, in situ, como se diz, não há outra. Em Portugal, e penso que em parte nenhuma, inclusive com a azulejaria de exterior. A capela é a parte mais antiga da quinta de recreio dos Marqueses de Fronteira. Consta que São Francisco Xavier teria feito aqui a última missa antes de partir para a Índia. No entanto, o santo partira para essa viagem em 1541. Pois só ele e mais alguns saberão a verdade desta história. A capela é muito pequena, mas um lugar imperdível nesta visita. Os seus estuques são notáveis, bem como o Cristo singalês em marfim. A capela é claramente de invocação mariana e está carregada de símbolos cristãos. Passando pelos portões altos e verdes, uma rosa dos ventos em calçada portuguesa dá as boas-vindas, como se costuma dizer, a todos os que vierem por bem. O átrio apresenta 4 belos medalhões em estuque. Podem também observar-se dos lados estuques de inspiração neoclássica. Ao centro, um brasão dos Mascarenhas envolto em ornamentos ainda rococó. Toda a parte da escadaria é revestida com azulejos do padrão Camélia do século XVII. De painéis de azulejos alusivos às batalhas da Restauração. O seu desenho é popular e conta as batalhas não com o sentido épico, mas pela lógica mais mundana. Tínhamos como bons exemplos os ingleses a ficarem sem pólvora e a combaterem à coronhada, homens em plenas necessidades fisiológicas, pessoas feridas e mortas, a descansarem ou a beber água. Podemos ver nestes painéis sinais da passagem da policromia para o azul e branco. O revestimento das paredes e do teto é em estuque, simulando mármores de diferentes cores. Sobre as portas elevam-se bustos dos Mascarenhas. O único que não se encontra numa sobreporta é Dom João Mascarenhas, primeiro Marquês de Fronteira e edificador da casa que ocupa o centro da parede poente. Nos intervalos, entre as portas, diversos ornamentos em estuque repetem-se sem, no entanto, serem exatamente iguais. O teto apresenta a forma de caixotão, ligeiramente arredondado, 4 medalhões com bustos dos Mascarenhas e alegorias da paz, da guerra e da vitória tornam esta sala ainda mais opulenta. A sala dos painéis tem hoje a designação de sala de jantar. É revestida por 6 painéis de azulejos holandeses do século XVII, com diversas temáticas.
O teto é um compromisso, algures entre o caixotão e a abóbada. Os elementos estucados permitem concluir com alguma segurança que estamos perante a sala de música do século XVIII. Em relação à casa, há uma coisa curiosa. Nós estamos agora a fazer um restauro na sala dos painéis e encontraram-se, e começou-se a ver qual era a pintura original. Começaram-se a descascar as camadas de pintura, havia 6 camadas diferentes. Uma delas é castanho escuro, depois por baixo ainda a original, que é uma pintura às riscas, que é uma coisa muito fora de vulgar. Depois a outra coisa é que as salas variam muito umas para as outras, quer dizer, não é uma casa que a gente, às vezes a gente visita certos palácios, as salas são umas atrás das outras, com um bocadinho mais, o coração vai mais um bocadinho assim, mais um bocadinho ali, mas são as mesmas cores, e aqui não, tudo vai variando, tudo é diferente, tudo tem um ambiente, cada sala tem a sua personalidade própria, digamos assim. A biblioteca está hoje situada na Lógia Nascente. Era antes um espaço. Não é uma casa que a gente, às vezes a gente visita certos palácios, as salas são umas atrás das outras, com um bocadinho mais, o coração vai mais um bocadinho assim, mais um bocadinho ali, mas são as mesmas cores, e aqui não, tudo vai variando, tudo é diferente, tudo tem um ambiente, cada sala tem a sua personalidade própria, digamos assim. A biblioteca está hoje situada na Lógia Nascente. Era antes um espaço aberto, mas para poder ser vivida durante todo o ano, a opção foi fechá-la, ganhando-se desta forma espaço. As suas paredes encontram-se inteiramente cobertas de estantes. Os livros de maior relevância foram transferidos para a Torre do Tombo. Os remanescentes confirmam que estamos numa biblioteca de outros tempos. Algumas fotografias da última família real, datadas e assinadas pelos próprios, foram oferecidas ao avô do atual Marquês de Fronteira, que apesar da prolongada exposição solar da sala, virada à nascente, as mantém sobre o piano. Sobre um fundo em 2 tons de verde, o teto apresenta estuques neoclássicos brancos. Tendo em consideração que a leitura era um hábito mais comum entre os homens, este era um espaço maioritariamente masculino. Mas é curioso constatar que ainda hoje, quando o palácio enche, a biblioteca continua a ser mais ocupada por homens. Deste modo, é com grande naturalidade que confirmamos que as energias antigas permanecem firmes no presente. A filosofia de abordagem ao palácio feita pelo atual dono, Dom Fernando José Mascarenhas, é sem dúvida de louvar. Uma das suas opções na década de 90 foi conservar no presente as transformações do tempo. Assim, ao serem feitas obras de manutenção na biblioteca, à semelhança de alguns dos muros da Galeria dos Reis, as paredes foram reforçadas, mas mantidas tortas propositadamente. O tempo tem deste modo a sua passagem implícita neste lugar, que presta com uma unicidade avassaladora um dos maiores tributos ao povo português. A Sala Império, ou Sala Juno, fica na zona de transição entre o corpo central do século XVII e a ala do século XVIII. As suas paredes foram redecoradas, estima-se que no primeiro quartel do século XIX. Os tetos e as paredes estucados apresentam ornamentos pintados a mesofresco, bastante característicos do estilo Império. Ao centro, uma pintura que honra um dos nomes desta sala, a deusa Juno. Esta é a Sala dos 4 Elementos, também conhecida por Sala Íntima. As paredes são lisas, mas as sobreportas e o teto apresentam pinturas. Os seus cantos são poder. De referir é, sem dúvida, este pescador, já no século XVII, com óculos de mergulho. Nas paredes por cima dos bancos surgem as macacarias. Gatos e macacos tocam, cantam e dançam. Trata-se de uma crítica social fortíssima. A barbearia era uma espécie de hospital e o barbeiro uma espécie de curandeiro. O brasão que se encontra na fachada da Casa do Fresco é o de Dona Madalena de Castro, primeira Marquesa de Fronteira, o que confirma a teoria de que este seria um espaço maioritariamente feminino. Daqui, uma escadaria coberta conduz-nos ao terraço da capela, também denominado de Passeio da Oratória. Esta Galeria das Artes é uma zona muito abrigada e de transição entre o espaço aberto
e o espaço fechado. Já não se sujam os sapatos porque o chão é similar ao de uma casa e as paredes são mais intelectualizadas. Aqui, um sem número de personagens com as suas histórias tão distintas convivem entre si e adensam o ar fantasioso que se respira nos jardins e espaços dos Marqueses de Fronteira. Um monumental conjunto de estatuária dos deuses do Olimpo compõe a noroeste um cenário único. São encimados por medalhões em cerâmica da Escola de la Rubia e ladeados por 6 grandes painéis que representam alegorias das artes liberais, com exceção da gramática. Mas nem todas as personagens têm enredos felizes. Márcias tornou-se um músico tão perfeito que desafiou Apolo a uma competição. Para além de Apolo ter ganho, como castigo, acabou por esfolar vivo o seu adversário. Os azulejos não deixam de ser uma vez mais uma constante nesta composição ao ar livre. É evidente que os azulejos são um dos grandes fascínios desta casa. É uma casa que, com a azulejaria da época, no local para onde foi feita, in situ, como se diz, não há outra. Em Portugal, e penso que em parte nenhuma, inclusive com a azulejaria de exterior. A capela é a parte mais antiga da quinta de recreio dos Marqueses de Fronteira. Consta que São Francisco Xavier teria feito aqui a última missa antes de partir para a Índia. No entanto, o santo partira para essa viagem em 1541. Pois só ele e mais alguns saberão a verdade desta história. A capela é muito pequena, mas um lugar imperdível nesta visita. Os seus estuques são notáveis, bem como o Cristo singalês em marfim. A capela da mesma demonstrava poder e fortuna. Este seria um lugar reservado às senhoras, onde podiam conversar sem que ninguém as escutasse. Aqui, as paredes não tinham ouvidos, já que o barulho da água do tanque dos Esses abafava os segredos partilhados. Este é um espaço de recolhimento feminino pela carga romântica que a própria Gruta do Amor acarreta. Por outro lado, o volume exagerado de vestes da moda feminina da época pedia lugares arejados para se protegerem do calor extremo. O tanque é forrado de azulejos que representam a fauna marítima e os bancos desenham-se em semicírculos cobertos também de azulejos que mostram os tipos de pesca. Dentro do tanque, 2 meninos cavalgando, um num golfinho e o outro num leão marinho. Era muito comum exibir na decoração as viagens que se faziam. Demonstrava poder e um conhecimento de outras culturas, o que correspondia a uma certa superioridade, quer intelectual, quer de poder. De referir é, sem dúvida, este pescador, já no século XVII, com óculos de mergulho. Nas paredes por cima dos bancos surgem as macacarias. Gatos e macacos tocam, cantam e dançam. Trata-se de uma crítica social fortíssima. A barbearia era uma espécie de hospital e o barbeiro uma espécie de curandeiro. O brasão que se encontra na fachada da Casa do Fresco é o de Dona Madalena de Castro, primeira Marquesa de Fronteira, o que confirma a teoria de que este seria um espaço maioritariamente feminino. Daqui, uma escadaria coberta conduz-nos ao terraço da capela, também denominado de Passeio da Oratória. Esta Galeria das Artes é uma zona muito abrigada e de transição entre o espaço aberto e o espaço fechado. Já não se sujam os sapatos porque o chão é similar ao de uma casa e as paredes são mais intelectualizadas. Aqui, um sem número de personagens com as suas histórias tão distintas convivem entre si e adensam o ar fantasioso que se respira nos jardins e espaços dos Marqueses de Fronteira. Um monumental conjunto de estatuária dos deuses do Olimpo compõe a noroeste um cenário único. São encimados por medalhões em cerâmica da Escola de la Rubia e ladeados por 6 grandes painéis que representam alegorias das artes liberais, com exceção da gramática. Mas nem todas as personagens têm enredos felizes. Márcias tornou-se um músico tão perfeito que desafiou Apolo a uma competição.
O elemento fogo estava em falta. Como não restavam dúvidas do que se tratava, optou-se recentemente pela sua reposição. Desta forma, foi feita uma encomenda à artista plástica Paula Rego, que ofereceu de bom grado a sua arte ao Palácio. Ainda neste seguimento, encontramos representações de deuses, os planetas que se conheciam na época e ainda 2 constelações. A norte, ao longo de todo o murete, estão representados os signos do zodíaco em painéis de azulejos pintados a azul, branco e manganês. Os meses do ano, bem como trabalhos agrícolas e algumas atividades correspondentes a cada mês, ilustram os azulejos do murete situado à nascente. Todos estes belíssimos painéis são de autoria portuguesa. 4 das 5 fontes têm cores invertidas e os seus remates superiores exibem um elemento diferente para cada uma delas. Com sebes recortadas segundo um traçado cruciforme, ao centro deste jardim formal, encontra-se uma fonte com a forma aproximada de uma estrela de 4 pontas, adornada com uma esfera armilar, como elemento heráldico português alusivo ao domínio marítimo. Esta disposição geométrica conta ainda com roseiras dentro dos quadrantes de bucho e com 12 esculturas feitas de chumbo e outras ligas de personagens mitológicos que se erguem sobre pedestais de mármore. Por fim, é limitado a este por uma imponente estrutura de nome Galeria dos Reis. Composta por um longo tanque, tem como fachada um considerável painel de azulejos, onde se acredita estarem representadas personagens da família Mascarenhas a cavalo. Um deles está identificado. É Dom Fernão Martins de Mascarenhas, capitão de ginetes de El-Rei Dom João II e Dom Manuel. Este senhor é o tronco de onde sai uma série de famílias nobres de Portugal. Se estivermos de frente para a galeria, Dom Fernão é o cavaleiro mais à esquerda. Temos desta forma a aristocracia em baixo, a defender, mas também a servir de alicerce à realeza. Ao centro, a Gruta de Hipocrene e o Monte Parnasso. Especialistas, ao avaliarem o que sustenta toda a concepção do Palácio Fronteiro e os seus jardins, reconhecem os elementos estucados, permitem concluir com alguma segurança que estamos perante a sala de música do século XVIII. Em relação à casa, há uma coisa curiosa. Nós estamos agora a fazer um restauro na sala dos painéis e encontraram-se, e começou-se a ver qual era a pintura original. Começaram-se a descascar as camadas de pintura, havia 6 camadas diferentes. Uma delas é castanho escuro, depois por baixo ainda a original, que é uma pintura às riscas, que é uma coisa muito fora de vulgar. Depois a outra coisa é que as salas variam muito umas para as outras, quer dizer, não é uma casa que a gente... Às vezes a gente visita certos palácios e as salas estão umas atrás das outras, com um bocadinho mais... O preço vai mais um bocadinho assim, mais um bocadinho ali, mas são as mesmas cores, E aqui não, tudo vai variando, tudo é diferente, tudo tem um ambiente, cada sala tem a sua personalidade própria, digamos assim. A biblioteca está hoje situada na Lógia Nascente. Era antes um espaço aberto, mas para poder ser vivida durante todo o ano, a opção foi fechá-la, ganhando-se desta forma espaço. As suas paredes encontram-se inteiramente cobertas de estantes. Os livros de maior relevância foram transferidos para a Torre do Tombo. Os remanescentes confirmam que estamos numa biblioteca de outros tempos. Algumas fotografias da última família real, datadas e assinadas pelos próprios, foram oferecidas ao avô do atual Marquês de Fronteira, que apesar da prolongada exposição solar da sala, virada à nascente, as mantém sobre o piano. Sobre um fundo em 2 tons de verde, o teto apresenta estuques neoclássicos brancos. Tendo em consideração que a leitura era um hábito mais comum entre os homens, este era um espaço maioritariamente masculino. Mas é curioso constatar que ainda hoje, quando o palácio enche, a biblioteca continua a ser mais ocupada por homens.
Deste modo, é com grande naturalidade que confirmamos que as energias antigas permanecem firmes no presente. A filosofia de abordagem ao palácio feita pelo atual dono, Dom Fernando José Mascarenhas, é sem dúvida de louvar. Uma das suas opções na década de 90 foi conservar no presente as transformações do tempo. Assim, ao serem feitas obras de manutenção na biblioteca, à semelhança de alguns dos muros da Galeria dos Reis, as paredes foram reforçadas, mas mantidas tortas propositadamente. O tempo tem deste modo a sua passagem implícita neste lugar, que presta com uma unicidade avassaladora um dos maiores tributos ao povo português. A Sala Império, ou Sala Juno, fica na zona de transição entre o corpo central do século XVII e a ala do século XVIII. As suas paredes foram